Muito obrigado, Felca. Sente-se aqui. A gente fica um pouquinho do programa conversando. Maravilha. Há quanto tempo você, pelo que eu li, você aos 12 anos de idade resolveu ser um protagonista na internet, mas daí seus pais falaram não, é isso? Começou assim, com 12 anos de idade eu comecei a produzir conteúdo, mas naquela época eu era criança, não sabia nada das coisas, como que funciona, né? E naquele momento, eu contei para meus pais, e meus pais falaram, muito bacana o que você está fazendo, apoio, mas ainda é muito cedo. Eu acho que tem que esperar um pouquinho de tempo mais, você amadurecer, esse ambiente que você está entrando, talvez você não entenda tudo. Na minha cabeça de criança, pré-adolescente ali, eu fiquei, não entendi, fiquei meio revoltado por um tempo. Nossa, por que meus pais estão me proibindo? Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo muito bem e eu agradeço meus pais. E aí você voltou com que idade a produzir? Com Felca, que é o canal que eu cresci na internet, que eu fiquei conhecido, foi em 2019 que eu publiquei o primeiro vídeo. Publiquei o primeiro vídeo, era vídeos de humor, um tom bastante humorístico, mas tinha já um tonzinho de crítica. Eu sempre gosto de colocar... Hoje meus vídeos são muito críticos, e com muito humor também, e eu sempre gosto de colocar crítica inserida no humor. E tem funcionado. Aos poucos, meus vídeos têm ficado mais críticos, ainda mantenho humor, mas têm ficado mais críticos. E hoje eu tô aí, né? Agora, hoje, houve uma explosão, não é? De visualizações, de compartilhamentos. Até aquele momento, há poucos dias atrás, antes do documentário, quantas pessoas faziam parte dos seus canais? Eu tinha... se for contar em todas as redes sociais, daria talvez 15 milhões a 20 milhões. Eu tinha... Na rede social principal, eu tinha 8,8 milhões. E hoje? Hoje, na rede social principal, que eu tinha 8,8 milhões, eu tenho 15 milhões,5 em 5 dias. Foram mais de 7 milhões de seguidores aí em 5 dias e crescendo. O teu vídeo repercutiu muito. Ele repercutiu pela história, né? Através das pesquisas e das denúncias que você fez, mas ele repercutiu também junto ao comportamento das pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a refletir mais, e eu já vi vários vídeos de mães falando eu não devia ter exposto tanto meu filho, apesar de nem ser uma exposição, vamos chamar assim, delicada ou sensual. Que reflexão você começou a trazer para a gente a respeito disso? Eu creio que esse é o ponto mais importante mesmo do vídeo, e você falou sobre ter chegado nas pessoas, e foi isso que eu observei mesmo. Me mandaram fotos, por exemplo, Serginho, de pessoas assistindo o meu vídeo na horizontal, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, as pessoas estão consumindo todos na vertical, assistindo no ônibus o meu vídeo, no metrô. Eu fico muito feliz porque não é sobre mim, não é sobre eu como pessoa. É sobre a causa mesmo. Essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. É muito importante a gente falar sobre isso, e eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo, e o público, ele era dividido, ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos. Tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente.
Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo para suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Simplesmente liguei a câmera. Na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava. Cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, está sendo meio nebuloso, está sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que está aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que está errado e falar, denunciar. Na sua simplicidade, as pessoas ouvem. Existe bondade no mundo. Mas e o consumo? Consumo direto consumo. De crianças e adolescentes frente à tela. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil é muito fácil, o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião, mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com às vezes um assédio, e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer perguntas aqui? Você aqui, vamos começar. Começa o nome? Ana. Tudo bem? Mais para ver sua opinião, assim, porque a gente sabe que isso não é de hoje. Não começou a postar os vídeos, principalmente do caso que você falou no vídeo, não começou esse ano. Já é de muito tempo. Por que você acha que demorou tanto para tomar essa proporção, para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Essa é uma pergunta boa, Ana. Eu acho que existiam muitas pessoas falando sobre, já era uma coisa bem pública, assim, era relatado. Eu acho que talvez faltou uma mobilização mais numerosa mesmo. Eu acho que foi uma questão de alcance que atingiu. E o alcance vem quando uma pessoa decide. Eu acho que não vem quando a pessoa tem muita autoridade ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que o alcance vem quando a pessoa decide reunir informações importantes desde o cerne da questão. Então, reunir provas, pesquisar, denunciar. Quando ela faz ela reúne informações em um vídeo que seja também fácil de consumir, porque muitas pessoas fazem vídeos, falam sobre, mas não querem se envolver. Elas falam de forma meio assim, direta, comentam só para ganhar alguma coisinha em troca. Quando a pessoa decide colocar a cara mesmo, não é sobre a autoridade da pessoa, é talvez sobre o ímpeto de realmente querer causar uma mudança. Eu acho que tem a ver com isso. Quem mais, por favor? Aqui, você. Fala, garoto. Como é seu nome? Opa, prazer. Meu nome é Lucas.
Queria perguntar para o Felca o que foi mais difícil para você depois dessa denúncia que você fez através do documentário, se foi montar, editar o vídeo, juntar essas várias denúncias, né, que você juntou para fazer esse documentário, ou o que teve de repercussão, seja positiva ou negativa. Com certeza o que foi mais difícil foi reunir essas informações, porque parte da demora da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, de ser um tema, foi eu sozinho fazendo essa pesquisa, e é um tema tão aversivo que se você não tem se você não tem um sangue de barata, e eu não tenho, você não consegue ficar nisso por 30 minutos ao dia. Eu ficava vendo aqueles materiais e procurando e buscando, e ficava com tanta agonia, tanta amargor assim na boca, que eu, pela minha saúde mental, vou dar um tempo, vou fechar o notebook e vou voltar amanhã. Então, esse foi o mais difícil. A repercussão, por mais que seja muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito positiva. Eu estou muito feliz porque se estão dando luz para essa causa, eu creio que possa haver mudanças. Então, é extremamente positivo. Eu estou super realizado, super satisfeito. Mas, por outro lado, tem gente que não gostou. E eu queria saber como é que você recebeu, e se foram só críticas ou chegou a ter ameaças? Algumas ameaças, sim, Serginho. Algumas críticas, alguns movimentos de difamação, de tentar descredibilizar e tudo mais. Como eu recebo isso, a gente sabia, eu sabia o que eu estava fazendo, a gente sabia, eu e meus amigos, eu e minha equipe de editor e tudo mais, as pessoas que estavam por trás, a gente sabia que o que a gente estava fazendo era grande e tudo era esperado. Tudo era esperado. Olha, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai vir ameaças, vai vir, talvez venham alguns processos, talvez venha gente insatisfeita com o que eu fiz. Existe também, Serginho, e isso é delicado de falar, mas é verdade, existem alguns pedófilos que se incomodaram pessoalmente por eu estar tentando quebrar o esquema de pedofilia deles. Esses pedófilos, eles vão se sentir atacados pessoalmente e vão bater de frente, mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos. Fala. Boa noite, meu nome é Mavi. Boa noite. E a minha pergunta é, depois da repercussão do seu vídeo e a ação do Ministério Público, o que você acredita e qual mecanismo podemos usar para proteger as nossas crianças das redes sociais? Existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança. Existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam nem capazes de chegar no seu feed. Muito obrigado pela tua vinda Serginho. aqui, viu? Obrigado Mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Serginho. Obrigado, viu? E até a próxima. Cadê o teu pessoal? Até a próxima. Cadê o Levanta pessoal? a mão aí, o pessoal do Tchau, Paola. Aqui, tchau, Fábio. Tchau, Caco. Glória, Acho que as pessoas estão muito impressionadas com a altura dele também. Quando ele entrou... E olha que eu tenho esse quadro. 1,80m. Pega esse quadro. Não, eu tenho 1,80m. Tá baixinho, Serginho. Você tá muito baixinho. Obrigado, aplausos aqui. Obrigadão.